Bom dia para todos, para todas. Primeiro quero agradecer o convite do professor Effendi e de sua equipe. Eu só falo um pouco de português, mas para poder ser melhor compreendido, eu preparei um texto, uma tradução, então vou ler agora isso. Vou falar sobre o que diz a tela, os slides, a reumanização como sentido último da decolonização comunicacional. Decolonizar a comunicação supõe um duplo movimento. De um lado, liberá-la conceitualmente, porque a ideia predominante sobre ela ainda mantém reduzida ao fato transmissivo, mediado por tecnologias e que só se justifica pela busca de benefícios para o emissor. E de outro, recuperar na prática e no sentido mais amplo sua dimensão dialógica, democratizadora e humanizadora, já que sua realização concreta permanece fundamentada na imposição e as assimetrias. Estes propósitos, que não são inteiramente recentes no pensamento latino-americano da especialidade, nunca foram alcançados, fato a partir do qual emerge sua validade renovada, agora reforçada pelo diferente ponto de partida que a decolonização fornece para a análise e a proposta. Esta nova crítica de América Latina não se inscreve no espaço epistemológico teórico do mesmo que questiona, o que era característico das tradições críticas precedentes, sino que corresponde a uma perspectiva transtrocadora do consagrado e seus fundamentos. Os pontos que vou desenvolver aqui são os que aparecem neste slide. Trata-se, então, de perturbar as velhas ordens, aquelas que se estabeleceram como o nascimento da modernidade. O momento constitutivo desta época, 1492, juntamente com a incorporação no mapa mundial do continente, que mais tarde seria chamado América, e a consequente propulsão da até então marginal Europa a um lugar de protagonismo hegemônico global, trouxe consigo o estabelecimento de uma divisão profunda entre os povos que continua como a base organizadora do mundo contemporâneo. No conceito de Immanuel Wallerstein, surgiu então o moderno sistema mundial, isto é, um conjunto articulado de territórios e populações que, pela primeira vez na história, tornou-se de escala global e se assentou na economia mundial capitalista. Isto é, na conformação de uma área geográfica de grande magnitude, unificada em torno de uma divisão social do trabalho, baseada, por sua vez, na lógica da incessante acumulação do capital. O nascimento da modernidade devém, portanto, de que a Europa, por meio da descoberta, conquista e posterior colonização, foi confrontada com um outro, o nativo americano, a quem submeteu com violência física e cultural e que, nas palavras de Henrique Dussel, não descobriu, mas sim encobertou, subordinando-o e inferiorizando-o para assegurar e justificar sua exploração. Visto desta maneira, esse evento tem pelo menos dois significados.
representa o começo da era e a nova ordem global em que o gênero humano ainda está se desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, supõe o nascimento formal de práticas de discriminação, abuso e expoliação baseadas em critérios de distinção racial presumida e, portanto, de uma desigualdade natural. E é esse conjunto problemático que hoje coloca a questão da reumanização na agenda. Reumanizar pressupõe que houve uma desumanização anterior, isto é, uma perda da condição da humanidade, da consideração dos congêneres e de si mesmo, bem como uma radical ignorância de valores e princípios. Em outras palavras, se em um certo tempo é necessário trabalhar para a rehumanização, isso significa que a vontade cega de poder foi imposta, o que só pode levar às várias formas de barbárie. A modernidade, que começou em e com a invasão europeia do Novo Mundo, foi a expressão superlativa da aculturação desenfreada e da impiedade. O controle territorial e a subjugação política das populações locais foram alcançados com a morte de 70 dos cerca de 80 milhões de habitantes da região em meados do século XVI. Genocídio apenas comparável em número de vítimas ao que causaram as chamadas Primeira e Segunda Guerras Mundiais juntas. Essa degradação humana, embora não da mesma forma, afetou conquistadores e conquistados. Os primeiros foram desumanizados, os segundos foram privados de sua humanidade. De qualquer forma, ambos polos acabaram submersos na desumanização, mas os subjugados continuaram a arrastar sua tragédia para além do estágio da independência. Como Santiago Castro Gomes e Ramon Grossfogel afirmam, a divisão internacional do trabalho entre centros e periferias, bem como a hierarquização étnico-racial das populações, formada durante vários séculos de expansão colonial europeia, não mudou significativamente com o fim do colonialismo e a formação de Estados-nação na periferia. Estamos testemunhando antes uma transição do colonialismo moderno para a colonialidade global, um processo que certamente transformou as formas de dominação exibidas pela modernidade, mas não a estrutura das relações centro-periferia em escala global. O que se afirma nesta citação significa, por um lado, que a composição básica da subjugação colonial, que começou há 526 anos, não mudou substancialmente. E, por outro lado, que a forma colonialista clássica, ocupação territorial com controle militar, político, econômico e cultural direto, deixou seu lugar para a herança colonial na institucionalidade e no imaginário dos povos que se tornaram repúblicas modernas. Isto é, na subjetividade coletiva que reproduz a lógica da subordinação tanto na organização interna de tais sociedades quanto nas suas relações com as do exterior. Consequentemente, o espírito e a realidade da dominação estabelecida nos tempos coloniais sobrevivem em manifestações um pouco mais sutis, embora algumas vezes a violência explícita, invasões, genocídios, assassinatos, repressão, prisão, recupere sua antiga proeminência
a fim de garantir a continuidade das hierarquias e os privilégios numa escala global, regional, nacional ou mesmo local. Esses modos renovados de subjugação são sintetizados no conceito de colonialidade, originalmente proposto por Aníbal Quijano, que descreveu como ele a condição submetida das culturas não-europeias, que foi e é um legado central do estágio colonialista. Ele disse: apesar do fato de que o colonialismo político foi eliminado, a relação entre a cultura europeia, também chamada de ocidental, e as demais, continua sendo uma relação de dominação colonial. Não é apenas uma subordinação de outras culturas ao europeu, numa relação externa, é uma colonização de outras culturas, embora certamente em intensidade e profundidade diferentes, dependendo do caso. Consiste, em primeiro lugar, numa colonização do imaginário dos dominados, isto é, age na interioridade desse imaginário. Em uma medida, faz parte dele. O próprio Quijano, a partir dessa noção de colonialidade cultural que deu conta da estrutura colonial do poder, levantou outro conceito fundamental, a colonialidade do poder, desta vez para destacar a dimensão política do controle eurocêntrico. Portanto, este autor argumenta que é necessário historicizar as relações de poder e não compreendê-las apenas a partir de categorias abstratas como relações de produção, ordem ou autoridade. E, em outras palavras, fazer uma história do poder através da qual seja possível reconhecer as razões e o modo pelo qual as populações são classificadas dentro da estrutura de exploração, dominação, conflito que caracteriza a dinâmica societária. Nesse processo historizador, Quijano descobre que, além dos atributos tradicionalmente utilizados na biologia para classificar e hierarquizar pessoas, sexo e idade, como poder colonial, foram acrescentados mais dois construídos socialmente: a força de trabalho e a diferença fenotípica, a raça. A segunda, resultante da conquista da América, tornou-se um indicador determinante e de fato naturalizado da supremacia prática dos conquistadores colonizadores e sua suposta superioridade. A racialização das relações de poder entre as novas identidades sociais e geoculturais foi o sustento e a referência legitimadora fundamental do caráter eurocêntrico do poder, do padrão material e intersubjetivo, ou seja, de sua colonialidade. Essa convicção e aquele sentimento de superioridade de alguns e a inferioridade de outros, quando internalizados em cada um dos polos desse relacionamento, levam ao que Walter Mignolo e Nelson Maldonado Torres definem como a colonialidade do ser. Esta consiste na experiência subjetiva da verticalidade do poder, que afirma o ser do dominador sobre a negação do ser do dominado. Como diz Maldonado Torres, supõe a criação de uma subalteridade, isto é, de uma alteridade que é reconhecida, mas que é inferiorizada de origem. Esse condicionamento violento do ser no mundo dos dominados também tem efeitos
sobre a humanidade do dominador, que arrogantemente se considera um paradigma da espécie, atitude que confirma e reforça a colonialidade do poder. Um terceiro conceito-chave é a colonialidade do saber, imerso no mais geral de colonialidade, e que se refere à dominação epistêmica eurocêntrica derivada e que ao mesmo tempo sustenta o controle político imposto pela colonização. Neste caso, a desqualificação na forma e conteúdo de todo o conhecimento e seu correspondente processo de produção que não estejam em conformidade com os parâmetros da racionalidade europeia moderna, que é baseada na separação radical e associal entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, é o eixo do senso comum constituído como padrão de verdade universalmente aceito durante a organização moderna do poder mundial global. Nesse sentido, Eduardo Restrepo e Axel Rojas destacam que a colonialidade do conhecimento suporia um tipo de arrogância epistêmica por aqueles que se imaginam modernos e consideram que possuem os meios mais adequados, ou mesmo únicos, de acesso à verdade, seja teológica ou secularizada, e, portanto, assumem que podem manipular o mundo natural ou social de acordo com seus próprios interesses. Outras formas de conhecimento, geralmente associadas a populações não europeias, são descartadas como ignorância, são desvalorizadas, inferiorizadas ou, em certos casos, apropriadas pelos aparatos de produção de conhecimento teológico, filosófico e científico europeu. Mas as três noções já mencionadas também podemos acrescentar a da colonialidade do fazer, que vem a ser a consequência daquelas na ordem prática da vida, individual, coletiva e institucional. O controle tenso das esferas de poder pelos dominadores não pode senão determinar os modos de fazer que elas implantam e que, por sua vez, executam os dominados, por meio de estratégias disciplinadoras e uma gramática de autoridade configuradas a partir de um núcleo ordenador da colonialidade global. Este conjunto quádruplo, portanto, forma a realidade da continuidade da dominação e desumanização inaugurada pela modernidade. Assim, modernidade e colonialidade são a face e o oposto do mesmo processo. Essa co-constituição histórica do moderno colonial levou os protagonistas desse estágio fundacional a perderem sua humanidade, seja através do exercício ou através do sofrimento do poder, fato que se prolonga, com expressões às vezes mais atenuadas, na atual situação colonial que vive o mundo. Como já foi dito, a desumanização que a conquista, a colonização traz, não tem efeito apenas sobre quem é subjugado, mas ao mesmo tempo altera a pessoa de quem subjuga. Nessa linha, Rafael Bautista indica que a relação de dominação opera por meio do esvaziamento sistemático da humanidade das vítimas e explica que trata-se de uma total desapropriação, do esvaziamento absoluto da humanidade e a vida das vítimas. O próprio mundo da vítima e até seus deuses são o objeto desse esvaziamento. A situação colonial começa a adquirir uma forma definitiva. Se se esvazia o mesmo sentido de humanidade possuída, então não há como recompor. O único viável e possível é deduzido de que o dominador
do que é o dominador. De modo que o dominado, para ser alguma coisa, deve negar o seu e aspirar a ser o que ele não é. Deste modo, enquanto o dominado, é desconhecido e anulado como um ser humano e, portanto, convertido em matéria utilizável e descartável, o outro, o dominador, é empoderado com essa expropriação, mas apenas para ficar desumanizado. Consequentemente, a ação colonizadora das almas, favorável aos objetivos da exploração, levou à abolição dos valores da humanidade naqueles que a executaram, como qual a desumanização foi desenvolvida simultânea e complementarmente em uma dupla dimensão. Nesse sentido, Paulo Freire afirma que a desumanização, que não só se verifica naqueles que foram despojados de sua humanidade, mas também, embora de maneira diferente, naqueles que os expropriam, é uma distorção de vocação de ser mais, uma vocação que é negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Por essa razão, a conquista colônia, com seu legado de dominação renovada à colonialidade, moldou um sistema de desumanização que provocou e promoveu uma crise de comunicação que não foi revertida até o presente. Sobre isto, há aqueles que atribuem o problema central da incompletitude que afeta a vida cotidiana da comunicação ao significado etimológico ambivalente do seu conceito, uma vez que este termo, em sua versão latina original, se refere a ditar, assim como compartilhar, a fazer comum quanto a unificar, a procurar aconselhamento quanto a informar ou consultar, de modo que inclui, em uníssono, as possibilidades da transmissão e o diálogo ou da imposição e o consenso. Mas não é apenas a seleção da abordagem que pode ser aplicada na definição do fenômeno, que é, sem dúvida, de grande importância e será abordada mais adiante, mas também no modo pelo qual seu uso foi estabelecido no momento de fundação da modernidade. Quando Cristóvão Colombo pôs os pés, em 1492, as terras que anos depois seriam batizadas como americanas, ele começou a registrar o que aparecia diante de seus olhos, primeiro para apoderar-se dele e depois para classificá-lo. Ele assumiu que os territórios encontrados eram de facto uma parte do reino da Espanha e considerou os habitantes nativos, a quem ele encontrou nus, como carentes de uma cultura comparável a que ele representava. A primazia correspondia, portanto, à designação, que supõe a acomodação do outro aos próprios moldes. A comunicação não foi relevante. A desigualdade entre os humanos foi estabelecida. O que veio depois, a conquista e a colônia, simplesmente estenderam e rotinizaram essa prática, como o acréscimo da violência material e cultural. A combinação de genocídio e repressão de culturas, como a catequização e a extirpação de idolatrias, resultou no silenciamento e invisibilidade dos povos subjugados, isto é, na sua inferiorização e subalterização. Assim, foi selado o princípio da incomunicação moderna, que desumaniza, que foi posteriormente ratificado pelas elaborações da ciência. E é
colonialidade o que completou seu círculo. Quando a Academia dos Países do Noroeste começou a tematizar a questão da comunicação, o fez em relação a outra circunstância de desumanização, a chamada Primeira Guerra Mundial. Harold Laswell relatou isso em sua tese de doutorado sobre a Guerra de Ideias, que marcou o início dos estudos no campo da comunicação. A partir de aí, ele e outros analistas de diferentes ramos disciplinares e, basicamente, de origem americana ou europeia, foram desenvolvendo uma área de conhecimento, hoje chamada de comunicação ou comunicologia, focada principalmente nos processos de transmissão massiva de conteúdo. A marca das condições, características e experiências das sociedades em que este pensamento comunicacional foi configurado definiu suas características primordiais. A comunicação, nessa perspectiva, é uma ferramenta voltada para o cumprimento de certas funções estabilizadoras, mas, sobretudo, para alcançar certos efeitos esperados, e é descrita como positiva pelos emissores que fazem uso preferencial de tecnologias de difusão em processos unidirecionais. Esta comunicação ocidental está enraizada na suposta superioridade do conhecimento ocidentocentral, na preponderância dos dispositivos técnicos sobre os sujeitos humanos no processo de comunicação e na cosificação do receptor. Esses elementos, que implicam a hierarquização e padronização universal dos saberes, a fetichização das máquinas e a consequente subordinação das pessoas à racionalidade técnica, bem como o não reconhecimento do interlocutor, sua consideração como mero destinatário e sua conversão numa coisa manipulável, compõem um esquema desumanizador necessário para a modernidade e colonialidade. As correntes comunicacionais predominantes na teoria, a pragmática, que é a americana, a crítica, que é a europeia, e até mesmo a crítico-utópica, que é a latino-americana, estão inseridas, à sua maneira, no horizonte epistemológico dessa visão e permanecem sujeitas às suas restrições. Diante do quadro descrito até aqui, o pensamento decolonial constitui a opção crítica, intelectual e política que tem o poder de romper com a ordem moderna colonial e para projetar o futuro de uma humanidade recomposta, recomunicada e, portanto, libertada. Foi Catherine Walsh que, em 2004, propôs o conceito de decolonização para se referir ao caminho-processo de confrontação e superação da colonialidade a partir da situação subalterna latino-americana. O desafio da decolonialidade, em seus termos, implica partir da desumanização do sentido de não existência presente na colonialidade, do poder, do saber e do ser, considerar as lutas dos povos historicamente subalternizados para existir no cotidiano, mas também suas lutas para construir maneiras de viver e de poder conhecer e ser diferentes. E deve-se acrescentar que isto também envolve transcender os limites históricos das preocupações da filosofia ocidental contemporânea, que coloca nos primórdios da desumanização na violência nas guerras internacionais e nos vícios escravistas da primeira e segunda metade do século XX, respectivamente. Já que, como foi exposto mais antes, o começo desta degradação remonta-se ao tempo da conquista colônia. Foi então
que a incomunicação foi estabelecida. Assim, é possível identificar a figura do dominado com a figura do incomunicado, aquele que é forçado ao mutismo, autonegação, exclusão, infra-humanização, dessocialização e morte. E é, a partir daí, também, que esta incomunicação é o ponto de partida radical da nova consciência crítica e da ação transformadora. No pensamento teórico comunicacional latino-americano, de natureza crítica, o processo social de inter-relação significante, isto é, a comunicação, é concebido predominantemente como um fato sociocultural constitutivo e diferenciador do humano, dotado de um potencial político de libertação presente na descoberta do outro e na possibilidade do diálogo horizontal, participativo e plural para a construção comunitária. Para a comunicação, portanto, é urgente renascer como um processo humanizador e de construção social pluriversal, para o qual deve-se pensar em termos da comunicologia de libertação, além do imaginário ocidental forjado em torno de sua especificidade. A decolonialidade é, assim, o horizonte de esperança que, visto desde a incomunicação e a subalternização latino-americanas, pode levar à restauração da humanidade privada e à consequente reconstrução radical dos seres, do poder e do saber. Muito obrigado. Espero que se haya entendido un poquito. Bueno. Bom, nós vamos então abrir agora para as perguntas ao professor Eric. Se ninguém tiver, eu posso começar, que eu já tenho uma questão. Você prefere que eu hable em espanhol ou português? Como queda melhor? Puedo contestar en español. Ok. Bueno, nosotros sabemos que en Latinoamérica hay en serio esa cuestión de la colonización del pensamiento. Y ahora cuando estudio género, en la perspectiva postestructuralista, que piensa un poco de la decolonialidad también, yo veo cómo este saber está siendo introjetado en nosotros como que por la cultura, por los simbolismos, por los medios. Y también veo que hay un poder central hegemónico que en cierta manera controla estos medios y también controla las formas como nosotros pensamos. Y es necesario que veamos desde esta perspectiva para que haya una agencia de los sujetos, para que nosotros podamos tener agencia y contestar estos poderes y estos saberes que son colonialistas, que nos colonizan también. Y ¿cómo usted ve esta cuestión de encontrar la agencia de ver que somos colonializados y desde el excéntrico contestar este hegemónico, no pensando que queremos ser un centro, pero que debemos convivir con las alteridades, con las diversidades, contestando este centro hegemónico que, en fin, controla nuestro saber o intenta controlar en cierta manera? Bueno, pienso que en América Latina, en materia de pensamiento teórico comunicacional, hemos seguido varias etapas. Probablemente la primera, aunque no ha sido muy estudiada ni clasificada de esa manera, es la de una toma de conciencia, ¿no? O sea, cuando nos empezamos a dar cuenta de que estamos siendo nada más soportes de ideas foráneas, como decía don Luis Ramiro Beltrán, ¿no? Ideas ajenas. Entonces, a partir de la toma de conciencia, se ha de ir estructurando una siguiente etapa, que es la de una denuncia. Se denuncia esa condición, esa situación, ¿no? Esa denuncia se convierte un poco más adelante en protesta.
y la protesta moviliza a grupos intelectuales especialmente. Eso probablemente lo podemos ubicar en la década de 1970, cuando tenemos como producto de la protesta el surgimiento ya de lo que va a echar las bases de la siguiente etapa, que es la de la propuesta, ¿no?, que nos da origen, por ejemplo, a las políticas nacionales de comunicación o a la idea más abarcadora del nuevo orden internacional de la información y la comunicación. Y en estos años creo que estamos en un nuevo momento de repetición de estas etapas, ¿no?, de toma de conciencia, de denuncia, de protesta y de propuesta. Y esta propuesta está, por lo menos desde donde estoy mirando el tema, colocándose en el escenario de lo decolonial, ¿no? Entonces creo que necesitamos seguir esas etapas para volvernos a enfrentar al pensamiento hegemónico, que es un pensamiento que yo llamo en nuestro caso la comunicación occidental, ¿no?, que es una mirada sobre la comunicación que nos controla desde la bibliografía, desde lo que enseñamos, aprendemos en las universidades y desde lo que se hace en la práctica de la comunicación periodística, o sea, la jornalística, la publicitaria, la propagandística, la religiosa. Toda esta comunicación está movida por un modelo que tiene su principio en la propuesta del señor Laswell, ¿no? Gracias. Voy a hablar en español. Muchas gracias, profesor Eric. Un placer escucharle. Justamente pensando en ese sujeto y ese sujeto dominado, yo estoy pensando el sujeto también emancipado dentro del pensamiento decolonial. Y ahí estoy pensando junto con Dussel y con Freire, que el momento que se reconoce ese sujeto en la periferia y reconoce su lugar de enunciación, también está reconociendo un momento de emancipación y pensando un proceso decolonial. Un poco trayendo esto porque si no dejamos y quitamos ese agenciamiento del sujeto y le dejamos en un sitio de victimización. Y entonces ahí yo traigo también pensar en el discurso de la victimización que los medios de comunicación están haciendo bastante bien, ¿no?, poniéndonos a los sectores periféricos en un lugar de no agencia, en un lugar de tener que cubrir, que resolver nuestras vidas, mientras las periferias están resolviendo sus propias vidas. Y los medios lo que están haciendo de alguna manera con ese discurso de victimización es apagar esas luchas y esos procesos culturales que se están generando y que no estamos viendo, ¿no?, y que tal vez se están generando en lugares locales. Entonces, mi pregunta es, pensando en lo decolonial, ¿cómo se puede ver este discurso de la victimización? ¿Existe un discurso de victimización que se está reproduciendo en los medios y apagando las luchas periféricas? Sí, y creo que ese discurso de victimización tiene más fuentes, ¿no? A veces son los propios sectores excluidos, marginados, que asumen ese discurso y se presentan en busca de beneficencia, ¿no?, de ayuda circunstancial. Los medios, por supuesto, también están reproduciendo ese tipo de discurso y en varios casos los decisores políticos igualmente lo aplican, ¿no? Entonces hay una presencia fuerte del discurso de la victimización. Y yo vería un poco más atrás, digamos. Creo que hay una pugna entre un movimiento de homogenización
que es el hegemónico, y un movimiento que más bien pretende alcanzar la diversificación, que sería el de las luchas a las que nos estamos refiriendo. Y la victimización tiene más proximidad con el movimiento homogeneizador, porque de lo que se trata es de volver, digamos, a incluir, pero en una condición marginal, a los excluidos, o sea, seguirlos dejando excluidos, pero darles pequeñas satisfacciones, ¿no? O sea, salvar las urgencias, pero no pensar que hay un problema estructural, ¿no? Que la desigualdad es algo que no se ha de resolver con apenas pequeños bonos, ¿sí? Pequeñas asignaciones de dinero o cooperación eventual. Entonces, el discurso de la victimización es un discurso encubridor y que evidentemente, como tú decías, hace que se distorsionen y se invisibilicen las luchas de los sectores sociales excluidos, oprimidos, que los tenemos bastante vigentes, a pesar de los otros discursos triunfalistas que han estado circulando en la región también, ¿no? De que habíamos cambiado mucho en nuestros países, e inclusive de que algunos de nuestros países ya son parte del primer mundo, ¿no? Entonces hay que no solo denunciar, sino también hay que examinar ese discurso de la victimización, ver sus estrategias y cómo se las puede contrarrestar, ¿no? Desde la acción social igualmente organizada. Nosotros tenemos otra cuestión de Lizzie, que está aquí. Ella quiere saber cómo se desdobra este conocimiento teórico sobre la decolonización ante las trabas a la entrada de los nuevos refugiados venezolanos. Pues según el presidente Juan Manuel Santos, 2.000 militares fueron enviados para patrullar la frontera entre los dos países. Ella quiere saber un poco de vuestra perspectiva acerca de eso. ¿Fueron enviados para ayudar, decías? Ah, no, para patrullar. Patrullar. Es para guardar la frontera. Ah. Ya me parecía un ejército extraño, ¿no? Bueno, creo que en la política oficial latinoamericana se reproducen las prácticas que conocemos, ¿no? Que son prácticas defensoras del statu quo, ¿no? ¿Sí? Que son prácticas que pueden estar diciendo que van a trabajar en beneficio colectivo, pero que en los hechos siguen resguardando intereses particulares, ¿no? Y en ese caso, creo que de la crisis venezolana, bueno, además hay otros problemas, ¿no? En las relaciones entre Venezuela y Colombia desde hace algún tiempo. En ese caso creo que nada más el gobierno colombiano está reproduciendo los intereses que siempre ha protegido, ¿no? No hay otra alternativa. Y se podría dar incluso la posibilidad de que se aproveche una situación crítica del país vecino para tomar ventaja, ¿no? Que, bueno, esperemos que eso no vaya a ocurrir. Pero no hay ninguna novedad, digamos, en esa forma de comportamiento, que nada más es la reiteración de unas prácticas que las hemos visto históricamente, ¿no? Cada país ha de defender su territorio, ¿no? ¿Sí? Las muestras de solidaridad son, creo que más superficiales, ¿no? No son sinceras, para decirlo de otro modo, cuando se dan, ¿no? Y que creo que es una figura muy fuerte esa de que las tropas vayan
controlar que se produzca una invasión pacífica de los vecinos en crisis, ¿no? No veo que haya, por eso digo, ningún elemento de cambio, de innovación, de diferencia respecto a lo que normalmente nos ha acontecido en la región y en cualquier otra región. Eso vemos con los migrantes en todas las otras regiones donde se tiene este tipo de fenómenos, ¿no? De migrantes forzados, como los refugiados, o de migrantes esperanzados, ¿no? Sí. Temos outra pergunta aqui. Por favor. Professor Eric, olhando para a última situação que a gente vê aqui, que traz a questão, Disculpa, não estou escutando bem. Agora consegue me entender? Olhando para este ponto que traz a questão do pensamento decolonial, e eu voltaria para o ponto que o professor traz a questão da dupla desumanização. Eu roubando o ponto da dupla desumanização, eu diria que estamos perante uma tripla desumanização. E digo isso olhando para aquilo que é a realidade do continente em que eu nasci e fui criado. Porque olhando da questão da desumanização colonial e do neocolonialismo, e que são processos que foram duplicando, essa questão de desestruturação do próprio homem, porque foram independências apenas não econômicas e não sociais, foram apenas independências conquistadas só no papel. E hoje em dia olhamos uma desumanização trazida pelos sistemas políticos instalados por nós próprios. Acredito que na América Latina também acontece isso. Então, diria que estamos perante uma tripla desumanização. Aí eu questionaria, este pensamento decolonial que nós pretendemos, o pensamento decolonial que nós pretendemos construir, que nós tanto fazemos menção em querer construir, será que nós estamos perante uma utopia inalcançável? Eu, quando trago o termo utopia, não trago como questão, a utopia, não vejo a utopia como algo não atingível. Olho a utopia como a insatisfação que o homem tem em querer mais, em querer se decolonizar. Visto que, para que nós possamos nos decolonizar, para que possamos criar essa decolonização, dependemos de um sistema. Olhando para as universidades, são controladas pelo sistema, para a própria comunicação que a gente faz é controlada pelo sistema. E hoje em dia, para construir este processo todo, tem ordens financeiras que controlam, que bancam. E como é que nós podemos trazer este pensamento decolonial sendo subjugados por todos os regimes, um regime de sistemas que nós nos encontramos? Creo que el pensamiento decolonial, que es un proyecto intelectual nuevo, ¿no?, es evidentemente una utopía, pero una utopía no en el sentido de algo irrealizable, algo inalcanzable, sino en el sentido de una guía para el pensamiento y seguramente también de una guía para la acción. O sea, los seres humanos sin utopía creo que no tenemos sentido, ¿no? Y si bien hay que considerar los escenarios reales en los que nos estamos moviendo, que son escenarios sometidos a controles muy estructurados, de larga data y a primera vista difíciles de superar, necesitamos tener un horizonte que nos permita desempeñarnos en búsqueda de esta reconstitución de la humanidad, ¿no? O sea, entonces este pensamiento también un pensamiento humanista, ¿no?, porque se trata de descosificar las relaciones sociales, ¿no? Se trata de recuperar el sentido de la vida, se trata de recuperar
como decía en la exposición, la humanidad de las personas, de los grupos, de los pueblos que están convertidos en víctimas desde hace mucho tiempo. Y ese tiempo, desde la perspectiva del pensamiento del colonial, es ubicable al principio de lo que algunos llamaron el encuentro de los dos mundos, ¿no? O sea, cuando la modernidad se constituye, empezamos con esta división marcada entre los seres humanos y que se reproduce hasta el presente y se reproduce en todos los planos y en el lenguaje cotidiano y se reproduce en el lenguaje de las organizaciones multilaterales, se reproduce en el lenguaje de los estados. Esto nos lleva, por ejemplo, a la problemática del desarrollo, ¿no? Del desenvolvimiento, ¿no? Tan presente en nuestras políticas nacionales, ¿no? Eso nos lleva, por lo tanto, a la separación que hay entre el norte y el sur, ¿sí? Pero el pensamiento decolonial está trabajando principalmente en un plano en el plano de la renovación teórica, ¿sí? Esa es una de las bases, ¿no? O sea, se trata de poner en cuestión lo que viene a ser el conocimiento establecido, el conocimiento universalmente aceptado, ¿no ve? Con sus parámetros y sus premisas, ¿no? Para de ahí contribuir a una nueva estructuración de los procesos del conocimiento, pero también, por supuesto, avanzar hacia modalidades que nos permitan subvertir los órdenes políticos, sociales, económicos, culturales, ¿no? Entonces es un pensamiento que en el fondo tiene un potencial revolucionario, ¿no? Pero que está atravesando todavía una etapa inaugural. Yo encuentro, por ejemplo, que el pensamiento decolonial no está siendo suficientemente difundido en la propia academia latinoamericana, ¿no? Hay un silenciamiento que le está afectando al pensamiento decolonial. Si ustedes revisan, por ejemplo, los programas de estudio de las áreas de sociología, de economía, de comunicación, van a encontrar la prevalencia, la predominancia de las ideas de siempre. No hay un pensamiento crítico que se nos esté incorporando por ese lado, ¿no? Y entonces es todavía el pensamiento decolonial una corriente emergente, pero en situación, creo, de marginalidad todavía, ¿no? Probablemente en unos años podamos tener ya un poder de, no sé si suena la idea de un poder de hablar, ¿no ve? Un poder de decir, un poder de expresarnos, que se introduzca con la suficiente capacidad transformadora en el ámbito no solo además de la academia, sino también de la agenda pública, que es a donde tendríamos que llegar. Entonces, sí, estamos en un mundo así muy cuadriculado, pero el pensamiento decolonial abre una posibilidad de mirar la realidad de otra manera para recomponerla, ¿no? Professor Eric, muito bom lhe ouvir. Eu tenho duas questões. Uma delas é que o senhor afirma que tanto o colonizador como o colonizado mudam nesse processo. Me ocorre também que a cultura do colonizado é muito afetada pela cultura do colonizador, e quase uma se sobrepõe à outra. Então, depois de tanto tempo de colonização, nós já somos também
o efeito desse colonizador. E aí eu fico pensando que para assumir um pensamento decolonial é preciso de uma reterritorialização sobre quem somos, sobretudo no âmbito intelectual, por essa herança tão eurocentrada que a gente tem. Isso seria uma coisa a ser questionada, o que eu acho, né, sobre como construir essa renovação teórica a partir de tantas influências que a gente tem já da epistemologia e da teoria europeia e estadunidense. E, dentro desses momentos do descolonialismo, o primeiro de denúncia, o segundo de protesto, me parece que essa mobilização intelectual vai afetar o tipo de pesquisa que vai se fazer, que não pode mais só ficar no âmbito acadêmico, mas tem que também se voltar para o resto da sociedade. E hoje em dia, o que a gente percebe, pelo menos no Brasil, é que muitas das pesquisas ficam centradas nesse âmbito acadêmico. Então, eu perguntaria como o descolonialismo vai afetar a pesquisa, na sua opinião, ou a ciência mesmo. Bueno, primero una pequeña aclaración. Hay una diferencia sutil, ¿no?, entre descolonización y decolonización. ¿Sí? La segunda palabra no tem a USI, ¿no? Sí. Entonces, la descolonización es el proceso de independencia política que permite que una sociedad se autogobierne, que ya no tenga un territorio ocupado por fuerzas extranjeras y que los gobernantes no sean los extranjeros, ¿no? Pero la decolonización, que como decía, es un concepto propuesto por una antropóloga estadounidense, que es Catherine Walsh, ¿no?, que vive hace tiempo en Ecuador, ¿no?, se refiere a la búsqueda de la liberación del pensamiento, ¿no?, dado que la herencia cultural de la colonia se ha quedado en nuestros pueblos y se refleja, entre otras cosas, en las estructuras de la sociedad, en las estructuras de las instituciones, ¿no?, y por lo tanto también, al final de cuentas, en los imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, lo decolonial apunta a esta nueva independencia, ¿no?, que sería cultural, epistemológica, en nuestro caso además teórica, e idealmente metodológica. En eso están las discusiones, ¿no? Cómo, ligando ya esto a la investigación, a la pesquisa, cómo es que se puede hacer investigación de otra manera, ¿no? Esa es una de las cuestiones centrales hoy en la discusión decolonial, ¿no? Todavía no está resuelta, por supuesto, ¿no? Ahora, la otra idea es que no se trata, desde la perspectiva decolonial, de echar todo por la borda, ¿no?, de decir todo lo que no se parece a lo decolonial no sirve y hay que, bueno, destruirlo, ¿no?, o hay que olvidarnos de aquello, sino que, como dice uno de los pensadores del grupo decolonial, que es el argentino Walter Miñolo, ¿no?, se trata de trabajar con lo que él llama el pensamiento fronterizo, ¿no? ¿Cuál es la idea de un pensamiento así? ¿Cómo se siente, cómo ve el mundo una persona de una frontera, que está de un lado de una línea imaginaria además, ¿no?, pero que tiene tanta proximidad al otro lado de la línea que al final no sabe cuál es su identidad concreta, ¿sí?
es una y otra cosa, ¿no? Bueno, y en el pensamiento fronterizo, de lo que se trata es de recuperar todo lo que sea positivo para la construcción de humanidad que haya sido desarrollado, desplegado al otro lado de la línea, ¿no?, que vendría a ser lo occidentocéntrico, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Eso es algo que no se puede poner en cuestión, ¿sí? O muchos elementos de la filosofía, de la ciencia, ¿no?, que son perfectamente aprovechables para todas las personas. Entonces, hay que tomarlas en cuenta, todas estas cuestiones. Y lo que puede variar, para ya llegar a la pregunta, lo que puede variar en la investigación ha de ser el norte, o sea, ¿para qué investigamos? ¿Sí? La comunicación occidental alienta una investigación para el mercado, ¿no? Alienta una investigación para beneficiar a los emisores. ¿Qué hacemos tradicionalmente en estudios que sean de publicidad, de comunicación corporativa, bueno, todas esas ramas, ¿no? Lo que estamos intentando es darle beneficio al emisor. El receptor, el que está al otro lado, es siempre alguien utilizable. Ahí se encuentra esto de la no humanidad del otro, ¿no? El otro es una cosa, ¿sí? Entonces hay que cambiar el sentido de lo que es la comunicación para cambiar el sentido de la investigación sobre la comunicación, ¿no?, que sería algo que lo han estado trabajando hace años nuestros maestros también en la región, ¿no?, que sería recuperar la comunicación como un elemento definitorio de lo humano, no la comunicación como un instrumento para nada más obtener réditos de distinta naturaleza y que le sirva apenas a los que controlan los sistemas mediáticos o los sistemas institucionales, ¿no? Entonces eso va a desembocar en algún momento en reflexiones metodológicas más intensas que, como decía, también están ahora en proceso, ¿no? Solo hay una fórmula que puedo decir para cerrar ese tema. Ya no se trataría de investigar al otro, sino más bien de investigar con el otro, ¿sí? Esa es una base para el cambio metodológico. Bom dia, muito obrigada pela fala. Na verdade, essa questão ela é um pouco específica, mas ela tem me atravessado já há algum tempo e talvez o senhor possa me ajudar em relação a ela, né? Eu fico me perguntando se, em relação a esse processo de empoderamento, né, do dominador, nessa lógica colonial, será que o uso desse mesmo enunciado por grupos de minorias, ou seja, o enunciado do empoderamento, né, esse desejo de empoderamento também por parte de grupos de minorias, será que ele não traz consigo, assim, de um modo implícito, essa mesma lógica colonial de um desejo de poder, né, de empoderamento? Será que seria possível pensar isso a partir de um pensamento decolonial? Desculpa, não entendi bem a segunda parte. Será que ou se você pode falar devagar? Bueno, lo que él quiere saber es si en esta lógica de empoderamiento que se hace a partir de los subjugados, si es posible pensar que hay también una lógica de colonial a partir de lo que intenta empoderarse. Si él se convierte también en un dominador a partir de este proceso de empoderamiento. Si cuando el subjugado intenta ascender al poder, empoderarse como sujeto, tomar el poder en cuanto sujeto, si él también no hace la misma lógica que el dominador.
ella quiere saber, juntando a la cuestión de él, si la lógica de humanidad también no tiene a ver con eso, de una problematización del dominador, si el dominador no hace lo que es humano, lo que es la humanidad. Sí, bueno, de la primera es interesante, ¿no? Porque, claro, el hecho de empoderarse puede convertir al que era dominado en dominador, ¿no? Es lo que voy a hablar un poquito de Bolivia, ¿no? Creo que estamos viviendo un lapso en mi país de un intento de superar la exclusión desde la normativa, desde las leyes, ¿no? Se trata de desarrollar una inclusión social, pero que al mismo tiempo se hace excluyente, es una inclusión excluyente, ¿no? Ahora les incluyo a ustedes, pero los otros quedan afuera, ¿sí? Es un círculo vicioso, muy difícil de manejar. Ahí creo que hay que recuperar este contenido, este carácter utópico, ¿no? del pensamiento decolonial. No se trata de, como voy a decir algo que por ahí es problemático, no se trata de que, como en el planteamiento marxista así muy rígido, la clase dominada anula a la clase dominante, ¿no? Ahora tampoco es caer en el reformismo, por si acaso, ¿no? Hay otra discusión ahí. Se trata de combatir la supremacía de un grupo para lograr el reconocimiento, la participación, el pluralismo en igualdad de condiciones, ¿sí? O sea, no se trata de desaparecer al otro, sino de, primero, coexistir con el otro e idealmente más adelante de convivir con el otro, ¿no? Entonces es un proceso de largo plazo, ¿no? Que necesitará controles para evitar que el pastel se dé la vuelta, ¿no? Pero está potencialmente el riesgo en eso también. O sea, es cierto que alguien que no tenía poder y de repente lo tiene puede empezar a usarlo del peor modo posible, ¿no? Y la construcción de humanidad tiene que ser entonces algo que convoque a la participación de unos y otros. Como decía Freire, ¿no? El dominador tiene que en algún momento transformarse en su relación con el dominado, ¿no? Pero transformarse esta vez en el sentido positivo, ¿no? O sea, reconocerse como humano frente al otro que también es humano, ¿no? Que no es un subhumano, o peor, que no es simplemente un objeto desechable, ¿no? Y la cita Freire también tiene mucho que ver con la necesidad de que hagamos un fuerte énfasis en la educación. Aquí no se está planteando, aunque sí hay algunos grupos que trabajan en esa línea, no se está planteando una acción violenta, ¿no? De desestructuración del esquema social, ¿no? Sino se está pensando en una transformación de las subjetividades, ¿no? Más en el estilo gramsciano, digamos, ¿no? ¿Sí? Que en un estilo de revolución armada, ¿no? Pero hay muchas preguntas que están siendo planteadas porque esto es algo que está en construcción, ¿no? Como decimos en el grupo que hemos formado a propósito de este tema en la ALAIC, este es un horizonte en construcción y bueno, van a ir surgiendo muchas interrogantes, van a aparecer muchos obstáculos, pero es una veta, es un camino que puede dar muchos frutos
porque, entre otras cosas, desestabiliza gran parte de lo hasta ahora conocido y aceptado en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y en la comunicación recién estamos dando unos primeros pasos, ¿no?, de aplicación de estas ideas que ya han sido trabajadas en otras áreas. Y por eso cada quien de ustedes puede estar convocado a hacer aportes en esta materia que serán bienvenidos, ¿no? Muy bien. Gracias.